Boa noite, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja sobre suas vidas. Mais um dia nós estamos, aqui, buscando a face do Senhor, buscando dele ter uma vida na sua presença. Às vezes não é fácil, mas a gente está aqui. Hoje é dia 23, 23 de outubro de 2025, estamos a 514 dias do término da geração da figueira. Shalom, Poli. Shalom. Boa noite, Joelisa. Boa noite, Aline. Boa noite, Rosane. Rosane. Todos sejam bem-vindos em nome de Jesus. Diz que muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor o livra de todas. Eu gosto desse versículo. Shalom, Etienne. Seja bem-vindo, meu irmão. Eu gosto muito desse versículo. Devocional da France. Graça e paz. Boa noite, Alexandre. Paz, Vânia. Todos sejam muito bem-vindos, Como todo dia a gente sabe, acontecendo muita coisa, Aconteceu hoje ou ontem uma coisa muito interessante, A Inglaterra... o rei da Inglaterra orando junto, rezando junto com o Papa, Vocês viram isso? O rei da Inglaterra rezando junto com o Papa. Eu não sei se vocês sabem, mas teve um rei, não lembro o nome dele agora, ele foi que matou 7 esposas dele, Ele era o mar da Ana Bolena, não lembro agora se era o Henrique VIII, se alguém souber aí me lembra porque eu não tô lembrada. Se era o Henrique VIII, mas ele rompeu com a Igreja Católica, Boa noite, Lucilene, Shalom, Andréia. E desde então ele mandou fazer, Amém, seja bem-vinda, Simone. E desde então, Henrique VIII, Obrigada, Aline, então não estou errada não, ainda estou lembrando. E desde então, a Igreja Católica foi excluída foi feita a Igreja Anglicana. E a Igreja Anglicana é uma igreja... que puxava mais para o lado protestante, Mas agora, a Igreja Anglicana está se rendendo, Se rendendo e o rei Charles foi de volta para os braços da Igreja Católica, Rezando, ele e a Camila Parker Bowles, Rezando junto com o Papa. Interessante isso. Interessante porque mesmo que a rainha não rezasse com o Papa, mas ela visitava ele de vez em quando. Por que ela visitava ele de vez em quando? Porque a Inglaterra, Londres, tem um lugar de Londres que é uma pequena Londres, Ela é um Vaticano dentro de Londres, É um Vaticano dentro de Londres. Shalom, Maria Rita. E lá é onde está... Para você ter ideia, nem o rei da Inglaterra pode entrar lá sem autorização. E lá é onde está toda a parte financeira do mundo inteiro está naquele lugar. É como se fosse a igreja, o Vaticano dentro de Londres, entendeu? Paz, Maria, Rose. Entenderam? Era como se fosse o Vaticano dentro de Londres. E é como também Washington, Graça e paz, Val. Que também é a terceira Babilônia do mundo, Nós temos que entender essas coisas, Para poder... Isso, lá é o sistema bancário do mundo, é nesse lugar. É nessa pequena Londres. Ela é dentro de Londres, mas ela é do tamanho do Vaticano, mais ou menos. E lá, até entrar lá, tem que ter autorização. Nem o rei entra sem autorização. Entenderam? É de lá que saem as revistas, The Economist, esse daí tudo, sai tudo de lá, entendeu? Boa noite, Esther. E agora, eles unidos. Esses dias o Papa recebeu um cavalo branco árabe, Um cavalo branco árabe, E um cavalo real, não é qualquer cavalo. Engraçado que o cavalo é descendente de americano com o jordaniano, Interessante isso. Vai ligando os pontos, meus irmãos. Vai ligando os pontos para vocês entenderem o que nós estamos já vivendo. E agora,
né, o Reino Unido se dobrando para o Vaticano outra vez, né? Bem pertinho do cavalo que chegou lá, né? Muito próximo. Isso tudo tem muita coisa. Nós estamos vivendo momentos proféticos, nós estamos vivendo o Apocalipse. Boa noite, Eliane. Por que eu tô falando essas coisas para vocês? Para vocês ficarem alertas com as notícias. Paz do Senhor, Miriam. Paz, Rita. Nós temos que ficar alerta na notícia, irmão. É um olho na notícia e um olho na palavra. Um olho na notícia e um olho na palavra. Nós não podemos, ainda mais no tempo que nós estamos vivendo. E nós não vamos ter muito tempo aqui juntos, entendeu? Então eu estou dando esses alertas para vocês ficarem alertas. E eu quero fazer um alerta aqui também. Eu quero deixar bem claro que eu não tenho nada contra ninguém. O que eu estou falando é em cima daquilo que a Bíblia diz. A Bíblia fala assim: de graça recebei, de graça dai. Presta bastante atenção. Tem alguns, né, que se dizem crentes, né? Não tenho nada a ver com a vida de ninguém. Eu quero que você deixe bem claro para vocês. Não conheço esse pessoal pessoalmente. Shalom, Luciana. Mas a gente pode falar dos frutos que a gente está vendo. Aí eles vão falar assim, né? Bom, vamos lá, o que é? Então eles chegam com aquela conversa, o que eu falo aqui para vocês, né? Eles chegam falando, e no final da live deles, eles falam, mas você tem que gastar o seu dinheiro hoje com informação. Eu tô dando um curso assim, eu tô dando um curso né? Para você entrar na arca, né? Irmãos, prestem atenção no que eu vou falar para vocês. Escuta bem o que eu vou lhe dizer. Fica bem alerta. Gaste o seu dinheiro que você tem naquilo que interessa. Armazenar alimento para a tua família. Você não precisa desses cursos. Porque é o seguinte, meu irmão, se as pessoas tivessem amor, não só ele, tem outros aí também. Se as pessoas tivessem amor pelas almas, elas estariam fazendo o que Jesus falou. De graça recebei, de graça dai. Tá entendendo? Elas estariam tendo amor pelas almas e estariam pregando a palavra de Deus. Mostrando, olha, o caminho assim, assado. Eu vejo o Javier Palácios, né? O rapaz do Redes Proféticas, né? Vários irmãos que fazem por amor a palavra. Estão alertando o povo, o pastor Gabito. Outros, né? Pastor Carlos Cardoso. Estão alertando o povo por amor à palavra. Se alguém quer contribuir, é livre. Né? Se alguém quer contribuir, quer ajudar, é livre. Mas ninguém pede nada para ninguém. Você tá me entendendo? Então, meu irmão, eu vou dizer uma coisa para você, eu quero deixar bem claro, foge desse tipo de gente. Eles têm informação? Tem. Eu também tenho, outros têm. E a gente não cobra nada de ninguém. Por que eles precisam cobrar? Precisa você pagar aí R$1.000 por ano para você estar ao par do que vai acontecer? Meu irmão, você sabe ler. Shalom, Viviane. Você sabe ler a Bíblia e interpretar a notícia através da palavra de Deus. O que vem vindo por aí, meu irmão, ninguém vai livrar. Não tem Arca que vai te livrar. Não tem Alex que vai te livrar. Não tem Efraim que vai te livrar. Não tem nenhum desses que vão te livrar do que está vindo aí. Não tem pastor Marcelo, não tem ninguém que vai te livrar do que está vindo aí. Ninguém. Não vai livrar nem a eles. O que vai nos livrar, meu irmão, é a tua obediência à palavra. O que vai nos livrar, meu irmão, é você estar lendo a palavra de Deus, porque oxigena o cérebro e faz o Senhor falar no teu ouvido. Você tem intimidade com o Pai, é isso que vai livrar a tua vida. Tá entendendo? É isso, meu irmão, que vai fazer a diferença na tua vida. Não é você ter informação daquele, como que é, do Movies, do não sei da onde, para investir dinheiro aqui. Que dinheiro que vai sobrar?
Vocês viram o vídeo que o Trump lançou no portal dele de notícias? Vocês viram? Eu coloquei lá no grupo. Deixa eu ver se eu acho aqui. Se eu tenho... não tá nesse celular aqui, não tá aqui. Vocês verem o vídeo que ele lançou de um homem vestido de preto com uma foice na mão, ceifando tudo. Entendeu? E sabe quem é aquele homem? É o chefe financeiro da Casa Branca. E o Trump vestido de preto e de capuz, que nem um bruxo. Sabe o que eles estão anunciando ali? Uma grande crise. Uma grande crise que ninguém vai segurar. Não há como correr. Não tem arca que vai te salvar. Não tem nada disso. Nada disso. Não tem. Entendeu? Exatamente. Muita informação não traz salvação. Exatamente isso. Então, meus irmãos, prestem atenção. Fiquem alertas. Não deem o seu dinheiro, o seu rico dinheiro, na mão desse povo. Boa noite, Edna. Não deem seu dinheiro na mão dessa gente. Não dê. Ai, Ruth, mas eles entendem mais que a gente. Meu irmão, será mesmo? Será mesmo? Você escuta uma live deles, você pega os pontos principais e vai pesquisar, você acha tudo. Tá entendendo? Tudo que eles falam tá na pesquisa. E o pior de tudo, né, é que tem uns aí trazendo doutrina de Caim, que é o filho do diabo, né? E outras coisas, outras doutrinas que na palavra de Deus não confere. Amém, Edna. Graças a Deus, tudo bem, minha irmã. Shalom, Vanise. Eu tô falando isso, irmãos, não tenho inveja de ninguém, tá? Não tenho inveja de ninguém, nada disso. Quem sou eu na fila do pão? Sou uma pobre coitada. Mas eu posso dizer para você com todas as letras, você não precisa disso. Você precisa estar com a tua vida no altar. Você precisa estar com a tua vida na presença do Pai. Entendeu? Agora presta bastante atenção no que eu vou falar. Que nem a Eliane colocou aqui, né? O Brasil tá quebrado financeiramente, tá. Isso é plano de Deus. Isso é plano. Deus permitiu que o Brasil quebre. Paz do Senhor, Rita. Boa noite, Alberto. Deus permitiu que o Brasil quebre. Nessa quebra do Brasil, vai acontecer muita coisa. Vocês viram falar que tem mais de 1.200, como é que fala? Mais de 1.200 empresários indo embora do Brasil? Já ouviram falar? Pois é. É plano de Deus. Nós estamos no fim, meu irmão. Olha aqui, ó. Eu tô notando aqui, nós temos um ano, 4 meses e 9 dias. Tá entendendo? 1 ano, 4 meses e 9 dias. O Brasil é um país abençoado por Deus. Hoje estava conversando com a minha filha sobre isso, né? A quebradeira. Ela falou, mãe, presta atenção. Minha filha falou. O Brasil é uma terra que mana leite e mel. O Brasil, Deus colocou o olho dele aqui. Aqui tudo prospera. Você acha que eles vão conseguir exterminar as frutíferas do Brasil e tudo mais, se nasce como mato aqui? Ele falou, só se Deus permitir. Mas enquanto Deus for dono dessa terra, eles não põem a mão na nossa terra. E essa quebradeira aí, Deus vai nos guardar da quebradeira. Você tem que confiar, meu irmão. Tem que confiar. E vou dizer uma coisa para você. Hoje à tarde eu tava meditando, né? Eu quero que você entenda bem que eu não estou aqui falando de revelação, tá? Não, eu estou falando de impressões que eu tenho. Impressões da minha pessoa, tá? São impressões. Estou comentando com vocês aquilo que eu penso. Mas eu não estou falando para você que é isso. Mas referente a algumas, né? Tem aquela irmãzinha que teve, né? Aquela senhorinha que teve a visão em 1960 e pouco, ou 50, não lembro agora, que o pastor Alan Capriles traduziu. E mediante a outros irmãos que estão tendo revelações, sonhos do Senhor, eu posso te dizer uma coisa. Deus vai deixar essa terra arrasada para guardar o povo dele aqui. E eu não estou falando que isso é revelação minha, não. Eu estou falando
A impressão que eu tenho, mediante ao que eu tenho escutado, ao que eu tenho lido, impressão minha. Não estou colocando o nome de Deus nisso, tá? Mas eu honro o que Deus mostra para os nossos irmãos. Eu honro o que Deus mostra para os nossos irmãos. Então, meus irmãos, em tudo aquilo que eu tenho visto, eu posso... A impressão que eu tenho é que nesse furdúncio todo, nessa bagunça toda que nós estamos vendo aí, Deus está provando os corações dos brasileiros. Deus está provando quem é de bem no meio do povo do mundo e no meio do povo de Deus. Há uma prova sendo feita. No meio do povo de Deus é para separar o joio do trigo, no meio do povo de Deus. Deus vai colocar os quentes de um lado e os mornos do outro, no meio do povo de Deus. E no meio do povo do mundo, Deus vai pegar os frios e vai pôr de um lado, e os mornos vão ficar do outro. Mas o que a senhora quer dizer com isso? A palavra de Deus diz assim: você não é frio e nem quente, você é morno, da Laodiceia. E o morno eu vou vomitar da boca. Então quer dizer que vai sobrar o frio e o quente. Quem que é o quente? É aquele que crê na palavra de Deus do jeito que está escrita. É aquele que obedece. Boa noite, Fernanda. É aquele que obedece a palavra de Deus. Quem é o frio? É aquele que não chegou no nosso entendimento, mas ele gosta da verdade. Ele luta pelo que está reto. Ele luta por aquilo que é certo. Então ele vai para o lado, ele é o frio. Shalom, Leninha. Mas os mornos, aqueles que tentam jogar nos dois times, esses vão ser vomitados da boca de Deus, porque essas pessoas são falsas. Entenderam? A pessoa que ela põe o pé num barco e o pé no outro, ela é falsa. Vocês viram aí um togado que saiu da toga, né? Que perdeu o apartamento dele de 22 milhões, né? Dinheiro, né? Roubado, né? Tirado do povo, dinheiro dado para poder subverter o país. Tá numa situação tenebrosa, né? Perdeu o apartamento, perdeu todas as finanças que tinham do outro lado, né? E agora fica chorando para tudo quanto é lado. Uma pessoa dessa, você acha que ela é verdadeira? Não, meu irmão. Ela não é verdadeira. Ela é falsa. Porque enquanto estava pro lado dele, ele falava coisas absurdas para todo mundo, né? Perdeu o mané e aí vai, né? Entenderam? Deus está provando essa gente. Deus está provando eles. Deus está separando no meio do povo do mundo aqueles que vão passar ao milênio. E está separando no meio do povo de Deus aqueles que vão herdar a vida eterna. O que ficar no meio disso tudo, de um lado e do outro, vão para o lago de fogo e enxofre. Exatamente, esse aí. Esse daí mesmo. Entendeu? Olha a falsidade desse camarada. A falsidade desse camarada. Né? E assim nós estamos vendo. Estamos vendo muitos. Então, prestem atenção. Tanto um lado quanto o outro está sendo provado. O Brasil está passando pela peneira. O Brasil está passando pela peneira. Aguenta firme. Mas só põe em mente uma coisa. Deus vai cuidar do povo dele. Saiu e se danou. Saiu e se danou. Entendeu? Pelo menos aparentemente, né? Então, meus irmãos, põe uma coisa na cabeça de vocês. Quem vai te livrar não é a arca, não é o... Como é que é o grupo lá do outro mesmo, né? Aí tem um nome lá do grupo dele. Não é nada mesmo, não é nada... Ah, é o de veludo, é esse daí. Esse daí ainda tá lá, né? Então, meus irmãos, prestem bastante atenção. Confia no Senhor. Não entre em pânico, porque Deus vai livrar o seu povo. Aqueles que forem fiéis, aqueles que foram sinceros, aqueles que não receberem a marca da besta,
eles serão guardados por Deus, independente se ele é crente ou não. Aquele que não receber a marca da besta, independente se ele é do Senhor ou não. Escuta o que eu estou falando. Deus vai guardar. Eu não sei que jeito ele vai fazer, mas eu sei que vai. Então fiquem de prontidão, fiquem alertas, né? Coloca a tua casa em ordem, coloca a tua vida em ordem. Não façam dívida, em nome de Jesus, não façam dívida. Se contentem com o que já tem, até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Se contenta com o que você tem na tua casa, coloca alimento na tua casa para os dias maus, põe água na tua casa, entendeu? Para os dias maus que vem vindo. Mas saiba que se falhar alguma coisa, houver alguma intempérie que destrua alguma coisa, os anjos do Senhor virão te livrar. Os anjos do Senhor vão abastecer a tua vida. Você não vai dormir com fome. Escuta isso que eu tô te falando. Você não vai dormir com fome. Como eu posso ter certeza disso, irmã Ruth? Pode ter certeza se você ler a palavra de Deus e colocar essa palavra dentro do teu coração e cumprir os mandamentos que aqui estão. Se você guardar os mandamentos de Deus e a fé de Jesus, você pode ter certeza que nós vamos ser cuidados pelos anjos do céu. E vou te dizer, hein? Os anjos de Deus devem estar já numa correria louca, porque o negócio já vai estar acontecendo. Tá entendendo? As coisas já vão acontecer. E eles devem estar numa correria tenebrosa para poder trabalhar para o reino de Deus. Sabe que para quem que eles vão trabalhar? Para mim e para você. Entendeu? Estou vivendo quase sem nada. O que já tinha ser, agora não vou conquistar mais nada. Mas Deus está te guardando. Exatamente, Deus proveu Elias, Deus cuidará do seu povo, com certeza. Então não se desespere, não entre em pânico. Pânico não vem da parte do Senhor. Pânico não vem da parte de Deus. Presta atenção. Aquele que entra em pânico, a sua mente fica turva, não consegue raciocinar. Mas aquele que vive na graça de Deus, aquele que vive sob as asas do Altíssimo, o Senhor vai guardar. Você crê? Tudo é possível que crê. Então, meu irmão, se alegra, em vez de você ficar desesperado, o Brasil está quebrado. Mas o Brasil está quebrado já faz muito tempo. O Brasil já está quebrado faz um tempão. Cada governo que vem quebra. E Deus está sempre colocando o Brasil, sempre está, como é que diz? Não falta as coisas. Para os crentes não falta nada, meu irmão. Você pode ter certeza disso. Deus prepara. Agora, quem serve o governo, né? Quem vive de coisa do governo aí é diferente. Aí a gente nem sabe como que vive, né? Aquele que rejeita a Deus é diferente, né? Mas eu posso te dizer e posso te afirmar. Deus será conosco. Deus não abandona os seus, como diz a Poliana aqui. Entendendo? Então confia, meu irmão. É tempo de confiança. É tempo de louvar o Senhor por tudo aquilo que ele já fez, né? Louvai-o pelos seus feitos poderosos, né? Então, o corinho que diz tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, né? Corinho que foi feito no Salmo 150. Então, meu irmão, você tem fôlego? Louve ao Senhor. Hoje, nos Ezequiel 36, 24 de hoje. Vamos ver o que está em Ezequiel 36. Eu estou lendo, deixa eu pegar a Bíblia aqui. Eu já vou ler numa outra Bíblia. Ezequiel 36, 24. Diz assim: e vos tomarei dentre as nações. Ai, que bonito. E vos congregarei de todos os países e vos trarei para a vossa terra. É isso mesmo. Que coisa linda, ó. E vos tomarei dentre as nações e vos congregarei de todos os países e vos trarei para a vossa terra. É isso aí, meus irmãos. Vamos confiar. O milênio está chegando, ó. 1 ano, 4 meses
e 9 dias para o término da geração da figueira. Não sabemos se Jesus vem nesse dia, mas sabemos que é por perto, estaremos perto. Mas vamos ler o João 9. Nós temos uma palavra aqui de encorajamento, porque você precisa parar de ser cego. Nós precisamos parar de ser cegos. Nossa, irmã Ruth, que horror, eu não sou cega. Mas a gente fica cego espiritual. A gente fica com a visão da galinha. Entendeu? A gente fica com a visão da galinha. Tá entendendo? Estoque é todo vapor, detalhe. Ela é doente, mas disse ela... A Joelma escreveu assim: gente, que a irmã Ruth está falando é verdade. Minha patroa tem milhões de reais e está fazendo estoque a todo vapor. Detalhe, ela é doente, mas diz ela que vem coisa grossa. Exatamente, é isso mesmo. Entenderam? Hoje eu fiquei sabendo que, né, a águia está tentando ver se invade aqui também, né? Já está com tudo pronto para invasão daqui, entendeu? Tudo pronto para invasão daqui, né? Ela é do partido do partido tribulado, né? Partido tribulado. Ai, meu pai do céu. Gente do céu. Olha, é só pela misericórdia do Pai, né? Mas vamos lá. Deus vai nos livrar, né? É tribulação pura. É tribulação pura. Mas é isso aí, gente. Vamos abrir os nossos olhos espirituais para ver o que Eliseu via e nós não conseguimos ver, né? Vamos lá? Eu quero ler João 9. Eu estava conversando hoje de manhã com uma irmã e aí falando com ela, de repente surgiu, né? Essa passagem, assim, conversando com ela. E aí me veio, essa é a passagem da noite, né? Então eu vim trazer aqui, vamos meditar juntos, né? Diz assim: ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Eu tô lendo na NVI, tá? Hoje eu tô lendo nela, que tá mais bem explicado aqui nela do que na João Ferreira de Almeida. A passar, viu Jesus um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: mestre, quem pecou? Este homem ou os seus pais para que ele nascesse cego? Disse Jesus: nem ele nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra. Olha isso aqui. Vou ler de novo, não coloquei o ponto certo. Nem ele nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, então ele está falando que aquele homem não pecou. Nem o pai, nem a mãe, ninguém pecou. Mas Deus permitiu que ele nascesse daquele jeito para que no tempo certo Jesus pudesse passar e fazer a obra nele. Que interessante. Por isso que eu digo para você, meu irmão, o Senhor está no teu futuro. Não esquente a sua cabeça. O Senhor já preparou todas as saídas para nós daqui para frente. Irmã Ruth, mas eu vou perder meu emprego. Eu vou perder isso, meu irmão. Todo mundo vai perder. Ninguém vai ganhar. Todo mundo vai perder. O que nós vamos ganhar é o reino dos céus. Põe isso na tua cabeça. Ninguém vai ter dinheiro para nada. Nem o rico e nem o pobre. Vai todo mundo ser nivelado numa coisa só. Quem vai ter alguma coisa é a elite. Eles é que vão ter. Mas o povo vai todo ser nivelado. Uma coisa só. Presta atenção. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. Então Jesus está falando, eu preciso fazer a obra nesse rapaz, porque está no tempo dele ficar livre do que ele tem aí. Entendeu? Exatamente, ninguém vai ter nada e vai ser feliz. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Olha isso. Irmãos, Jesus disse que nós faríamos as mesmas obras que ele, não é?
Jesus disse que nós somos a luz do mundo, né? Então, enquanto é dia, nós precisamos fazer a obra de Deus, como Jesus fez, porque Paulo disse que nós tínhamos que ser imitadores de Cristo, dele como ele era de Cristo. Então, quer dizer, nós temos que ser imitadores de Cristo. Jesus está dizendo aqui, enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, a nossa noite está aproximando, quando ninguém vai poder trabalhar. Enquanto nós estamos no mundo, nós somos a luz do mundo. Como Jesus falou que ele era, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Se nós somos imitadores de Cristo, nós também somos a luz do mundo. Imagina quando essa luz for retirada do mundo, o que isso aqui vai virar? Você já parou para pensar nisso? O que vai virar isso daqui quando o povo do Senhor for tirado daqui? Tendo dito isto, cuspiu no chão. Jesus cuspiu no chão. Misturou terra com saliva e aplicou-a aos olhos do homem. Olha isso. Jesus pega a saliva, quer dizer, ele pega o poder que estava nele, ele joga no chão, cospe no chão, mistura com a terra, que o homem é feito do pó da terra. E agora ele vai fazer o quê? Olha isso. Então lhe disse, aliás, tendo dito isso, cuspiu no chão, misturou a terra com saliva e aplicou aos olhos do homem. Então disse, vá lavar-se no tanque de Siloé. Lembra que no tanque de Siloé o anjo mexia uma vez por ano? Então ele manda o cego, cheio de lodo no olho, cheio de barro nos olhos, ir lá no tanque de Siloé para se lavar. Olha o que Deus fez. Presta atenção. Aqui tem muita, como é que fala? Tem muita lição para nós. Jesus não fez o milagre, pôs a mão no olho e abriu os olhos, não. Ele primeiro fez o lodo, aplicou nos olhos dele, né? Ele fez uma argila, né? Um barro. Colocou nos olhos dele e falou, vai e se lava. O que o homem não podia fazer, ele não fez. Jesus fez. Mas o que ele poderia fazer, ele foi lá e fez. E seguiu a ordem de Jesus. Foi lá e se lavou. E o homem foi, lavou-se e voltou vendo. Voltou vendo. Seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram, não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Pá, Simone. Alguns afirmavam que era ele, outros diziam, não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia, sou eu, gente, sou eu. Ele próprio insistia que era ele. Então, como foram abertos seus olhos? Interrogaram-no eles. Todo mundo já ficou alarmado, né? Como que foi aberto os olhos dele se um homem que é cego de nascença? Aí, os fofoqueiros de plantão, né? Os fofoqueiros de plantão começaram a correr atrás da notícia para levar para os fariseus, né? Ele respondeu, o homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-a nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. Eles lhe perguntaram, onde está esse homem? Ele disse, eu não sei. Olha agora, levaram aos fariseus, olha a fofoca santa. Levaram aos fariseus o homem que fora cego. Aqui você não vê ninguém se regozijando, pelo menos aqui não está escrito. Ninguém aqui estava se regozijando com o que aconteceu, com a bênção que esse homem teve. Mas levaram aos fariseus o homem que fora cego.
Era sábado, o dia em que Jesus havia misturado terra com saliva. Era o quê? Sábado. O dia em que Jesus havia misturado terra com saliva e aberto os olhos. Meu Deus, que terror! Num sábado, Jesus simplesmente, ele nem está trabalhando, ele está fazendo bem, né? Fazendo bem. Mistura a sua saliva, que tinha unção naquela saliva, mistura com a terra que Deus criou e colocou nos olhos dele. E ele só foi lavar os olhos em Siloé. E isso já foi um motivo de quê? De pânico. Já estavam, como a Fernanda colocou, incomodados. Olha aqui, ó. Então os fariseus também lhe perguntaram como ele recuperara a visão. O homem respondeu: ele colocou a mistura de terra e saliva nos meus olhos e eu me lavei e agora vejo. Tão simples. Tão simples, mas aquele povo queria fazer o inferno, né? Alguns dos fariseus disseram: esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. O que é você ser um religioso? O que é você viver de dogmas da religião? Esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Exatamente, o povo que não difere dos de hoje. Mas outros perguntavam: como pode um pecador fazer tais sinais milagrosos? Irmãos, eu estava observando isso daqui hoje, eu estava lendo, eu li em 3 versões aqui, e eu queria que você prestasse atenção no que eu vou te falar. Lembra quando Jesus falou para eles que eles não o aceitavam como filho de Deus, mas eles iam aceitar um que vinha no seu próprio nome? Tá lembrado disso? Pois é. Aí eu estava lembrando, né, como é que diz? Dos implantes cerebrais que fazem a pessoa ver, né não? Implantes cerebrais que fazem a pessoa andar, implantes cerebrais que estão fazendo um monte de coisa aí, e o povo tá batendo palma dizendo que isso é milagre. E os milagres de Jesus eles desprezaram. As startups, né? Lá em Jerusalém, Israel, não bem em Jerusalém, mas em Tel Aviv, fazendo esse tipo de coisa. Fazendo esse tipo de coisa. E eles têm isso como milagre, milagre da ciência, da falsamente chamada ciência. Mas os milagres de Jesus eles desprezaram. Mas alguns não. Olha aqui, como pode um pecador fazer tais sinais milagrosos? E houve divisão entre eles. Tornaram, pois, a perguntar ao cego: que diz você a respeito dele? Foram os seus olhos que ele abriu? De novo perguntando. E olha, o cego já estava nervoso, né? O homem respondeu: ele é um profeta. Ele confirmou: ele é um profeta. Os judeus não acreditaram que ele fora cego e havia sido curado enquanto não mandaram buscar os seus pais. Irmãos, eles estavam ali na frente dele e não acreditavam que ele era cego. Eles viam ele todos os dias mendigando, mas eles não ficavam felizes de ver ele restaurado. Eles preferiam que ele ficasse na mendicância. Olha isso. Mandaram buscar os seus pais. É este o seu filho, o qual vocês dizem que nasceu cego? Como ele pode ver agora? Olha isso. Boa noite, Elaine. Boa noite, Susan. Olha isso agora. Responderam os pais: sabemos que ele é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como ele pode ver agora ou quem lhe abriu os olhos. Perguntem a ele. Idade ele tem. Falará por si mesmo. Seus pais disseram isso porque tinham medo dos judeus, pois estes já haviam decidido de que, se alguém confessasse que Jesus Cristo era
que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Paz de Deus, Germano. Olha isso, irmãos. Eles já ameaçavam o povo. Por que eles ameaçavam o povo? Porque eles eram cegos. O cego tinha mais visão do que ele, do que eles todos. O cego sabia quem era Jesus. E aqueles homens não sabiam quem era Jesus. Foi por isso que seus pais disseram: idade ele tem, pergunte a ele. Pela segunda vez chamaram o homem que fora cego e lhes disseram: para a glória de Deus, olha isso, diga a verdade. Para a glória de Deus, diga a verdade. Olha, eles colocavam o nome de Deus em vão. Sabemos que esse homem é pecador. Ele respondeu: eu não sei se ele é pecador ou não. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Ele era positivo. Visão da águia. Ele era um cego, ex-cego, com visão expandida. Visão da águia. Então lhe perguntaram: o que ele lhe fez? Como lhe abriu os olhos? Tudo de novo. Para ver se pegava em alguma coisa, né? Ele respondeu: eu já lhes disse, e vocês não me deram ouvidos. Por que querem ouvir outra vez? Acaso vocês também querem ser discípulos dele? Olha isso. O cego tinha mais perspicácia do que eles. Vocês também querem ser os discípulos dele? Então o insultaram e disseram: discípulo dele é você. Olha, como se ser discípulo de Jesus era uma afronta. Irmãos, nós não estamos vivendo isso hoje? Ser discípulo de Jesus não é uma afronta? Você falar que você crê na Bíblia do jeito que está escrita não é uma afronta para muitos pastores por aí? Fala para mim se não está sendo assim. Se você se rebelar contra o pastoreado de uma igreja, você falar as verdades que estão erradas lá dentro, você é colocado para fora, né? Entendeu? Você é colocado para fora. Meu irmão, eu já falei tanta verdade para negócio de igreja que vocês não têm noção. Eu já arrumei tanta encrenca com tanta gente que vocês não fazem ideia. Quando eu vi, eu conversava com Deus, falava: meu Deus, o que é isso? Deus me tirou e me colocou em casa. E eu comecei a aprender na minha casa, e eu comecei a fazer da minha casa o meu lugar de oração. Como disse um pastor aí, né? Um grandão aí, né? Que ele não faz culto para desigrejado. Que ele não alimenta desigrejado. Que o desigrejado é aquele que não quer compromisso com o povo, né? Não quer compromisso com a igreja. Não quer pagar dízimo. Não quer obedecer à autoridade do pastor. Pagar dízimo, né? Pagar dízimo. Para isso que a ovelha serve. Olha isso aqui, ó. Então insultaram e disseram: discípulos dele é você. Nós somos discípulos de Moisés. Os fariseus eram discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a esse, nem sabemos de onde ele vem. O homem respondeu: ora, isso é extraordinário. Vocês não sabem de onde ele vem. Contudo, ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não ouve pecadores. Olha o que o cego está dizendo para eles. Mas ouve o homem que o teme e pratica sua vontade. Olha o que o cego disse para eles. Ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivesse sido aberto. Não, tá errado, Elaine. Totalmente errado. Irmã Ruth, esse negócio de falar que pastor é o anjo da igreja. Não, presta atenção. O pastor, ele é... Lá em Apocalipse,
As cartas eram enviadas aos anjos da igreja, aqueles que estavam na frente do rebanho. Mas tem que entender, não é colocar jugo no pescoço do povo. Não é isso. É aqueles homens que realmente são pastores. Existem os pastores verdadeiros. Presta atenção. Existem os pastores verdadeiros. Homens que são sacerdotes do Senhor, chamados pelo Pai. Eles não põem jugo em ninguém. Eles não tiram a gordura da ovelha. Agora, esses pastores que tiram a gordura da ovelha, que colocam um jugo que nem Jesus pôs, que é o jugo do fariseu, esses não são anjos da igreja, não. Não são. Mas no Apocalipse fala sobre os anjos da igreja, que estão sobre as igrejas, são aqueles que estavam liderando, né? Que estavam na frente do rebanho, entendeu? Mas não é na frente do rebanho para açoitar, para fazer nada disso. O que fazem por aí, né? A maioria. Mas esses aí são lobos devoradores. Mas aquele que está na frente da igreja, ele pode ser chamado de anjo da igreja, sim. Pela Bíblia pode, tá? Mas esse povão aí que tira a gordura da ovelha, não. Esse povo não pode, não. É aí que eles se prevalecem. Entendeu? É aí que eles se prevalecem, porque eles são anjos da igreja. Exatamente. Coloca medo e ameaça de se não contribuir. Eu vou contar uma história para vocês, deixa eu terminar aqui. Ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer coisa alguma. O cego está falando para os fariseus, gente. Diante disso, eles responderam: você nasceu cheio de pecado. Como tem a ousadia de nos ensinar? É isso aqui, Elaine e Cristina. É isso aqui, ó. Esses fariseus aqui não são anjos de igreja. E é o que está acontecendo hoje. O que um desigrejado tem? Os tais ungidos do Senhor. Exatamente, isso daí. Aqui, ó. O que os desigrejados têm de tão perverso que eles não podem, como é que diz? Que eles têm pavor de nós. Será que nós estamos voltando no tempo de Jesus? Porque Jesus não tinha igreja. Ele ia na sinagoga, sim. Ele ia pregar a verdade na sinagoga. Mas ele não formou igreja nenhuma. Ele formou templos que somos nós. Entendeu? Somos chamados para fora do templo de pedra, para pertencermos ao aprisco de Cristo, aquele que deu a vida por nós. Exatamente isso. Então, hoje, nós podemos ter alguém que nos guie, né? Nós temos um pastor que esteja na frente, que nós podemos chamar anjo de Deus, mas é aquele que apacenta o povo, né? Que cuida, que ensina a palavra de Deus. O que esses homens têm ensinado? Ensinado que se você der um aluguel para eles, Deus vai te dar uma casa? É isso? Como eu vi um pastorzão aí dizendo que era para dar um aluguel para a igreja. Se a pessoa não tem nem para pagar o aluguel, como é que vai dar um aluguel para a igreja para ter uma casa? Quer dizer, troca, fazer permuta com Deus? Nós estamos no tempo dos fariseus. Olha o que ele diz: você nasceu cheio de pecados, como tem ousadia de nos ensinar? E os expulsaram. Esse homem foi um missionário. Jesus ouviu que o haviam expulsado e ao encontrá-lo disse: você crê no Filho do Homem? Perguntou o homem: quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Disse Jesus: você o tem visto, é aquele que está falando com você. Então o homem disse: Senhor, eu creio, e o adorou. Disse Jesus: eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Olha isso, eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram-no dizer isso e perguntaram: acaso nós também somos cegos? Disse Jesus:
se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado. Mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. Meu irmão, presta atenção, tem muita gente que vê, mas não quer admitir. E quando acontece isso, é pecado. Ele está pecando. Mas o que eu estou trazendo essa mensagem aqui hoje? Ontem nós falamos sobre Eliseu, né? Ele estava lá e ele revelava o sonho, né? O sonho, aliás, revelava os planos do rei da Síria para o rei de Israel. E o rei de Israel escapava das armadilhas da Síria. E quando vai o exército, o rapaz que estava com ele, que eu acho que é Geazi, né? Que estava com ele, não enxergava e estava morrendo de medo. E Eliseu pediu a Deus que abrisse os olhos daquele rapaz e que ele pudesse ver que mais eram os que estavam com eles do que aqueles que estavam ali. Hoje nós estamos vendo essa passagem desse cego, um cego de mente aberta, que Deus só precisou destampar a visão dele para ele poder fazer a obra de Deus. Então, meu irmão, o que nós temos aqui de lição para nós hoje? Você precisa tirar a cegueira dos teus olhos. Você precisa entender que o Senhor vai nos guardar, aconteça o que acontecer. Você precisa ler a palavra. Você precisa aprender que o Deus que fez milagres esse tempo todo é o Deus que vai fazer milagres para nós daqui para frente. Nós já estamos entrando no momento de ruptura. Nós não temos muito tempo mais para tudo se romper. E você precisa estar alicerçado na palavra. Você precisa estar ligado no trono da graça. Você precisa estar consciente que se você perseverar até o fim, o Senhor te guardará de todo o perigo que está vindo aí. Irmã Ruth, mas acontece que eu sou chefe da casa, como é que eu vou deixar faltar alimento para os meus filhos? Meu irmão, aqui nós estamos fazendo a conta, nós temos 1 ano, 4 meses e 9 dias hoje para o término da geração da figueira. Então quer dizer que a volta de Jesus está muito próxima. Muito próxima. É nesse 1 ano e 4 meses, 9 dias exato? Não sei. Pode ser antes, pode ser depois. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte, é que você tem que confiar. Você tem que confiar num Deus que você não vê, mas que Ele cuida de você. Você tem que confiar num Deus que faz milagres, Deus do impossível. Você tem que abrir os seus olhos espirituais para você entender, porque se você não abrir os seus olhos espirituais, esse cego ele não abriu só os olhos dele carnal, abriu também os espirituais. Por isso, a saliva, que era o poder de Deus, e o barro, que é da onde nós somos criados. A unção do Espírito Santo estava sobre os olhos dele, fazendo com que ele visse além, porque ele confessa aos fariseus que aquele homem era de Deus, que aquele homem foi usado por Deus na vida dele, que aquele homem operou milagre na vida dele. Muitas das vezes você está com o teu olho aberto para o mundo. Você está com o olho aberto para todas as porcarias que eles estão fazendo aí. Mas você não abriu os seus olhos ainda para entender que o Senhor vai guardar o seu povo. E vou te dizer mais, o Senhor vai guardar todos aqueles que não receberem a marca da besta. Porque o Senhor é misericordioso, entendeu? Exatamente, quem não tiver a emuná, que é a fé, né? Crer, confiar e obedecer, né? Emuná, como a semente do grão de mostarda. Então, meu irmão, se você não abrir os seus olhos espirituais, os olhos da fé, você não vai conseguir vencer.
Tem muita gente que não conhece a palavra de Deus como você e eu conhecemos. Mas eles não vão se render à besta. Eles não vão se render. Eles não vão entregar a liberdade deles por um prato de lentilha. E Deus vai honrar eles. Deus vai preparar o milênio para eles. Eles vão ser as nações que vão entrar ao milênio. Porque eles foram fiéis ao seu DNA. Eles foram fiéis ao que tem dentro do DNA deles, que é o nome do Deus Todo-Poderoso. Presta atenção, meu irmão. Presta atenção. Então, não se deixe vencer. Ah, mas eu não vou ter... Irmão, nem... Vou te dizer uma coisa. Eles vão ser tão enganados para levar essa marca, porque eles vão prometer vida eterna para eles, eles vão prometer sabedoria, eles vão... O prato que o diabo deu para Eva lá no Éden, ele vai dar de novo aqui. Conhecimento. Abrir, expandir a mente com a marca. Não vai acontecer nada disso, vai vir desgraça e destruição. O que você vai levar se você receber essa marca? Só por causa de um pouquinho de arroz? Você não crê que Deus faz milagre, Deus vai fazer descer maná do céu para nos abastecer? Você não crê que Deus vai trasladar o seu povo para um lugar de refúgio? Você não crê nisso, meu irmão? Você precisa crer. Você precisa abrir a tua mente. Você não crê que Deus vai te deixar invisível mediante aos drones que estão aí? Você não crê nisso, não? Precisa crer. Precisa fortalecer a tua fé. Como é que eu faço para fortalecer minha fé? Ouvindo a palavra de Deus. Se você não ouvir a palavra de Deus, você não tem como fortalecer a fé. Se você não buscar a palavra de Deus, você não fortalece, você vai sucumbindo. Não é tempo de sucumbir. É tempo de armazenar azeite. É tempo de armazenar unção. É tempo de estarmos na porta e falar: Senhor, unge os meus olhos. Abre os meus olhos. Eu quero ver Cristo. Entendeu? Abre os meus olhos, eu quero ver Cristo. Você precisa. Entendeu? Então, não se desespere. Não. Faça aquilo que o Espírito Santo vai te guiar para fazer. Você precisa estar com intimidade com Deus. O que dá intimidade com Deus? Leitura da palavra, oração. Irmã Ruth, mas eu vou ficar ajoelhado o dia inteiro? Não, meu irmão, põe o teu coração de joelho. Enquanto você faz as coisas que você tem que fazer, o teu coração está de joelho. E você está conversando com Deus o dia inteiro. Põe teu coração de joelho aí. Eu ponho o meu o dia inteiro. Eu ponho meu coração de joelho o dia todo, porque eu estou o dia inteiro conversando com Deus. Entendeu? O dia inteiro eu estou aqui. Se eu não estou conversando com o irmão sobre as coisas de Deus, eu estou conversando eu e Deus sozinho. Entendeu? Presta atenção. Se eu não estou conversando com os meus irmãos das coisas de Deus, eu estou conversando aqui dentro com o meu Deus. E assim eu vou desenvolvendo com ele um diálogo. Eu vou desenvolvendo uma coisa tão bonita com ele que tudo que ele me fala, aliás, tudo que eu peço a ele, ele me responde. Tudo que eu peço para ele me responde. Tudo, irmãos. É incrível, é incrível. Como ele responde. Entendeu? Hoje mesmo eu estava orando ao Senhor, né? Falando com Deus as minhas, como é que diz, os meus temores, né? As minhas afliçõezinhas, né? Meus pânicozinhos, né? De repente Deus mandou a resposta para mim. Entendeu? De repente Deus mandou a resposta para mim. E eu agradeci: Senhor, eu te louvo porque tu és bom, porque a tua misericórdia dura para sempre. Eu te louvo porque o Senhor ouviu os meus pensamentos. O Senhor escuta aquilo que eu falo. Entendeu?
Meu coração às vezes é tão traiçoeiro, ô bicho rebelde. Não, começa a colocar o teu coração de joelho. Começa a colocar o teu coração vestidinho de saco, coberto de cinza. Você vai ver o teu coração entrar no prumo certinho, irmã. Você vai ver o coração. Então, quando a gente adquire intimidade com o Pai, tudo que você pede, você recebe. Porque Ele manda, Ele fala. Entendeu? Ele manda a resposta até para um passarinho. Manda a resposta até para um animalzinho que você tá ali pensando e a resposta vem. Tá entendendo? Meu irmão, presta atenção, abre os teus olhos. Abre os teus olhos porque nós vamos ver tanta coisa bonita. Nós vamos ver tantos milagres que Deus vai fazer. Nós vamos ver os anjos do céu subindo e descendo para nos atender. Você está preparado para isso? Você já parou para pensar que você vai ver os anjos do céu? E às vezes eu fico pensando, meu Deus, será que se eu ver um anjo eu não vou cair dura? Será que eu vou ter força para ver o anjo descer e conversar comigo? Será que eu vou ter força para ver o anjo descer e trazer maná do céu para mim? Será que eu vou ter força para ver o anjo vir mandar eu pegar a minha mochila para sair, para ir para o lugar de refúgio? Será que eu vou ter coragem? Será que eu vou ter olhos para poder ver tudo isso? Ô Senhor, abençoa, fortalece os meus olhos, fortalece a minha vida para que eu possa ver a tua glória. Você já parou para pensar nisso? Que você vai ver milagres acontecerem? Você já parou para pensar que você vai ficar invisível? Lá em como é que chama? Lá em Salmo 18, diz assim, ó: com Deus eu passei por um esquadrão. Quer ver? Deixa eu ler aqui direitinho para não ter problema de eu falar errado, né? Olha isso aqui, ó. Porque contigo, Salmo 18, versículo 29. Porque contigo entrei pelo meio de um esquadrão, e com o meu Deus eu saltei uma muralha. Você já parou para pensar nisso aqui? Você sabe o que é uma muralha? Muralha é coisa muito alta. Como é que você vai saltar uma muralha? Como é que você vai passar pelo meio do esquadrão? Você já parou para pensar naquele monte de robô que vai estar na rua? Aquele esquadrão de robôs que vão estar nas ruas, você vai passar pelo meio deles e eles não vão te ver. Ai, irmã Ruth, não pode ser. É tudo robô. Mas o que é robô para Deus? Não é nada. Nem Nabucodonosor foi alguma coisa para Deus, quanto mais um robô feito por essa inteligência artificial. Em falar nisso, eu preciso comentar uma coisa com vocês sobre a inteligência artificial. Não deixa esquecer. Não deixa esquecer. Meu irmão, presta atenção. Olha o que diz aqui, ó. O caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é provada. É um escudo para os que nele confiam. A palavra de Deus para você é escudo? É? Para mim ela é. Para mim ela é. Deus é o que me cinge de força e aperfeiçoa o meu caminho. Entendeu? Meu irmão, você vai passar pelo meio dos esquadrões de robôs. Daqueles cachorrinhos robôs, você vai passar por milhares deles. Eles não vão te ver. Porque os anjos do Senhor estarão te cobrindo. Lembra do sonho que eu tive? Há uns 2 anos atrás eu sonhei que eu entrava numa igreja gótica. Olha isso. Eu estava na Alemanha. Olha que viagem que eu fiz. Fui para a Alemanha. E lá nessa igreja na Alemanha, eu via todo mundo vestido daquelas roupas que usava na Segunda Guerra Mundial. Todo mundo vestido de marrom, um verde meio horroroso. Todo mundo vestido com aquelas roupas. Eram as roupas da Alemanha de 1940. E todos dentro da igreja, a igreja lotada de gente. De repente, eu via cair em cima de cada um, que daquele povo que estava ali, eu via cair êmbolos. Sabe o que é um êmbolo, né? Que coloca, como é que diz? Aproveita, né? Como é que diz? De fazer... Tem os êmbolos de fazer exames, né? Em laboratório.
E tem uns que você compra também para colocar docinho para colocar em festa de criança. Eu via caindo aqueles êmbolos em cima das pessoas e guardando, e eu escutava assim: assim eu vou fazer com o meu povo. Eu escutava desse jeito: assim eu vou fazer com o meu povo. E aqueles êmbolos, eles eram transparentes, mas você via todas as pessoas que estavam naquela igreja reunidas, todas estavam com os êmbolos que caíam do céu. Eles não vinham da parede da igreja, não, eles vinham do céu. E eu estava na Alemanha. Me lembro bem disso, eu me lembro do rosto de um homem bem branco. Tá entendendo? Você crê nisso, meu irmão? Exatamente, nós vamos ficar invisíveis. Vamos ficar invisíveis. Exatamente como um domo cilíndrico. Isso, até o pé. Ele ia até o pé, entendeu? Ia até os pés. Protegia tudo. Era uma cúpula, né? Era uma cúpula. Irmãos, você crê no poder de Deus? Abre os teus olhos espirituais. Como Jesus abriu os olhos desse cego, meu irmão. Em nome de Jesus, abre os teus olhos. Pede para o Senhor abrir os teus olhos da fé. Pede para o Senhor abrir os olhos, meu irmão, da confiança na palavra. Da confiança naquele que tudo pode. Você tem que abrir os teus olhos e saber que Deus vai nos guardar. Eu espero que você creia. Porque eu creio e eu estou aguardando com muita ansiedade a volta de Jesus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por esse momento. Nós te louvamos, Senhor, porque tu nos deste mais um dia de vida. O Senhor nos deste mais um dia para falar da tua palavra, tu nos deste mais um dia para meditar naquilo que o Senhor tem nos ensinado, para meditar naquilo que está escrito. E eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor abra os nossos olhos espirituais, abre os nossos olhos da alma, abra, Senhor, os nossos olhos da fé, os olhos, Senhor, para ver os milagres da tua glória. Abre os nossos olhos, abra, Senhor, a nossa capacidade de poder ver os anjos do céu. Dá-nos fortaleza, dá-nos força, Senhor, porque Tu és soberano, Criador dos céus e da terra. Te peço que o Senhor guarde os meus irmãos, guarde a mim, guarde a todos nós, prepara para nós aquilo que nós necessitamos, Pai. Nós te louvamos, nós te bendizemos o Teu nome. Guarda os meus irmãos do caderninho de oração, livra eles, aqueles também que não estão, mas que precisam da Tua força, precisam do Teu poder. Sê conosco, Pai, no nome honrado de Jesus de Nazaré, que vive para sempre. Amém. Irmãos, era para eu ter falado no começo, eu não falei. Ontem, eu estava no YouTube e de repente veio um comercial. Tem muito agora comercial no YouTube, né? E veio o comercial de um aplicativo de inteligência artificial. Eu quero que você escute bem isso que eu estou te falando. E eu fiquei atenta. Quando falou que era aplicativo de inteligência artificial, eu fiquei atenta. E na propaganda dizia assim: você precisa de alguém para te orientar durante o dia? Você precisa de alguém para conversar com você durante o dia? Abaixe esse aplicativo porque a inteligência artificial fulano de tal vai ser com você o dia todo, você vai conversar com ela o dia todo e ela vai te orientar para vários aspectos da sua vida. Entendeu? Irmãos, quando eu ouvi aquilo, eu falei: Senhor Jesus, cobre-nos debaixo do teu sangue. Você sabe o que é isso? Eles estão colocando a inteligência artificial no lugar do Espírito Santo, na vida daqueles que amam a tecnologia. Presta atenção, meus irmãos. Por isso eles vão adorar a besta. Por isso eles vão adorar a imagem da besta. Porque a imagem da besta é a inteligência artificial. Eles já têm esse aplicativo. Eu quero ver se eu consigo achar, porque eu só vi essa propaganda, eu não vi mais.
Mas eu fiquei atenta. Até conversei com a irmã hoje de manhã, contei para ela hoje de manhã o que eu tinha ouvido. Presta atenção, meu irmão. Presta atenção. Cuidado com inteligência artificial. Eu vou te dar um conselho. Eu sei que tem muita gente que trabalha com isso, tá? Trabalha, é necessário no trabalho. Mas não queira isso para sua vida. Não queira isso, não traga isso para dentro de você. Porque ali tem um demônio. Aquilo é incorporado pelo próprio diabo. Então presta atenção. Presta bastante atenção. E eu tô reparando o seguinte, que tem alguns canais que parecem ser evangélicos, mas não são. E eles são movidos à inteligência artificial. E eu tô começando a ficar antenada com o que eles estão falando. Presta atenção. Tem muita coisa ali que é engano, fala de engano. Eu vou começar a anotar para passar para vocês o tal dos canais, tá? Eu vou começar a anotar porque tem uns canais aí que você percebe que não são canais, mas é assim, creia na palavra, a palavra codificada, entendeu? E a coisa vai, entendeu? Cai. Mas vai ficar salva, Luciana, a live. Entendeu? E a coisa vai indo. Eu vou começar a anotar esses canais. A hora que eu pegar, de vez em quando aparece um para mim, aí eu começo a escutar e eu vejo que tem uns negócios que tá diferente. Por isso você precisa ler a Bíblia. Porque quem não tiver com a palavra de Deus, conhecendo a palavra de Deus, vai cair na trampa. Eu falei, Luciana, da IA, o seguinte, que ontem eu estava ouvindo, né? Ontem eu estava ouvindo o YouTube e passou uma propaganda no meio do que eu estava ouvindo sobre um aplicativo da inteligência artificial. E dizia assim, você que fica sozinho, você que precisa de uma companhia, baixa esse aplicativo porque a inteligência artificial fulana de tal vai te orientar nas suas decisões, vai te acompanhar no que você precisa, você pode conversar com ela o dia inteiro, ela vai te passar tudo o que você precisa. Quer dizer, tá tomando o lugar de quem? Do Espírito Santo. E o povão vai atrás mesmo, claro que vai atrás. Vai querer uma coisa dessa? De graça poder ter instrução, e a instrução vai levar para onde, né? Será que não vai levar até para retirar a própria vida? Entendeu? Irmão, Satanás é sujo. Ele está se passando por Espírito Santo para o povo. Ele está se passando por Espírito Santo. Fiquem alertas. Fiquem alertas. Amém? Era isso aí que eu queria contar para vocês. Então, coloca os ouvidos, ó, entendeu? Bem alerta, porque a situação é séria. Que Deus abençoe a todos. Se assim o Pai permitir, amanhã estaremos aqui mais uma vez trazendo a palavra do Senhor. Amém? Fique na graça do poderoso. Deus abençoe a todos. Amém.